Boa tarde, pessoal. A gente está começando mais uma edição do nosso Copo em Pauta. A apresentação dessa semana vai falar sobre um tema muito bacana. A gente vai trazer hoje a apresentação da Duda. Ela vai trazer para a gente sobre o cooperativismo e a inovação e como os dois são influenciados e impactados um pelo outro. Então, eu queria chamar a Duda para ela fazer essa apresentação para a gente conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Boa tarde, Duda. Gente, eu vou só compartilhar aqui a tela, um minutinho. Quando vocês estiverem vendo minha tela, me avisem, por favor. Duda, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você tem feito hoje na cooperativa, talvez seja interessante para o pessoal entender um pouquinho por que que você trouxe esse tema. Acho que seria bacana. Tá bom, vai deixar. Gente, sou a Maria Eduarda, eu trabalho agora na área de automação de processos. E é uma área que está muito focada em trazer inovação para dentro da nossa cooperativa de uma forma que ajude a melhorar os nossos processos como um todo. Não só os nossos processos internos, mas como nós apresentamos o nosso processo para os nossos associados. E com base nas coisas que eu estou fazendo ultimamente, que estou mexendo muito com o chatbot do nosso atendimento, ou com a automação dos nossos processos, como para centralizar as nossas informações, eu comecei a estudar um pouco sobre inovação e como a gente consegue incluir a inovação dentro do nosso cenário. E eu acabei descobrindo que a inovação dentro do cooperativismo, ela vai muito além de você inserir processos, de você inserir tecnologia. Ela é isso, mas ela é muito mais do que isso. Então, para fazer essa apresentação para vocês, estou conseguindo mudar um slide. Para trazer essa apresentação para vocês nessa 7ª semana do Copa em Pauta, eu gostaria antes de perguntar para alguém, se alguém me respondesse o que você acha que é inovação? O que vocês consideram como inovação? Deixa eu ver, Luísa, você que sempre muito participativa. O que você acha que é inovação? Eu acho que inovação, como o nome já diz, ele vem para facilitar processos, vem como usando a tecnologia a nosso favor. Eu acho que é um pouquinho disso. Isso. Deixa eu ver. Sol, Tamiri. Para mim é mais uma forma de você atualizar coisas que já são feitas, né? Então você facilitar ou deixar mais prático algo que já existe por meio da tecnologia, né? Você trazer um processo antigo de uma forma mais atual. Tia? Eu acho que a inovação, ela não é só algo tecnológico, mas é algo que vem para ajudar, algum processo, alguma forma que vem para ajudar. Eu até tinha comentado com você, Duda, antes, até mesmo sobre os carros elétricos. Então, eles, de alguma forma, são uma inovação para ajudar o nosso planeta, né? Ajudar o nosso ecossistema. Exatamente. Sol? Eu acho que inovação, apesar de ter essa palavra nova aí no meio, ela não é só algo novo, ela também é para transformar algo que já existe, mas para que seja feito de uma forma diferente, de uma forma que traga outros resultados. Então, acho que a inovação ela vem para transformar, não só para criar algo novo. A Luísa quer falar também.
Não, é porque depois das considerações aí do pessoal, eu lembrei de um vídeo que uma vez a Sol até trouxe pra gente, depois, se ela puder compartilhar. A gente teve uma vez uma apresentação, só não sei se você lembra, que eram várias formiguinhas, e aí elas faziam o trabalho de uma forma, eu acho aquele vídeo super interessante. Elas faziam sempre da mesma forma e lideradas por uma outra formiguinha lá. E aí tinha uma formiguinha lá que ela era mais maluquinha, e aí do nada ela fez um trabalho de uma outra forma. E aí o trabalho delas, tipo, alavancou muito, sabe? Agora vocês foram falando isso, eu lembrei desse vídeo, ele é super interessante. Se depois a só puder compartilhar com a gente, eu acho que cabe ao tema. Gente, inovação é tudo isso que vocês falaram. É muito legal que hoje, quando a gente pensa em inovação, a gente já pensa em tecnologia, né? Acho que como no nossos dias atuais, tudo envolve muita tecnologia. Então, quando a gente já fala de inovação, a gente já pensa que é algo que vem ser ajudado através da tecnologia. Não deixa de ser, mas não é só isso. Inovar vai muito, muito, muito longe disso. Mas quando a gente fala do conceito de inovação, ele vem através de alguns princípios. Inovação é quando você explora novas ideias de uma maneira que você busca gerar valor. Você busca, quando você fala de mercado, aumentar a competitividade, ter um diferencial estratégico. Por exemplo, quando o ChatGPT ele começou a ser muito utilizado, ele veio para ajudar as pessoas a conseguirem achar informações de uma forma mais fácil, mas ele também veio para gerar um valor. Ele não veio só para ajudar como um grande amigo, ele veio para gerar valor para alguma empresa. Então, quando você fala de inovação no contexto geral, é uma coisa nova, não exatamente nova, mas feita de uma nova maneira, que busca gerar valor. E foi exatamente isso que aconteceu quando surgiu o cooperativismo. O cooperativismo ele vem de um conceito um pouco diferente do conceito da inovação geral, mas o cooperativismo em si foi um modelo de inovação. Ele surgiu em um contexto de dificuldades sociais e econômicas, onde um grupo de trabalhadores, lá na Inglaterra, em 1844, se eu não me engano, decidiu fazer uma coisa diferente. Ao invés deles se submeterem a injustiças do mercado da época, eles criaram uma nova forma, um novo modelo de negócio, uma organização econômica baseada na ajuda mútua e democrática. E naquele momento, naquela época, essa proposta foi uma coisa nova. Era, inclusive, bem radical comparado a todos os outros modelos de negócio da época, mas era algo novo. E eu gosto de falar da inovação do cooperativismo, mas lembrando que o cooperativismo em si já foi uma inovação e até hoje muitas pessoas consideram ele um modelo de negócio inovador, apesar dele já ser um modelo antigo. E só que dentro do cooperativismo nasceu uma outra, uma outra palavrinha, que é a inovação social, um outro significado de inovação, que fala sobre trazer todos aqueles conceitos da inovação, mas pensando num bem mútuo, pensando no bem de uma sociedade, que ele é uma inovação que não visa apenas é, lucros, não visa apenas ganhar, gerar valor em relação a uma nova ideia, mas busca ajudar a sociedade como um todo. E, inclusive, inovação social vem também de um foco no progresso. Ele prioriza o progresso humano e ambiental como, como objetivo final. Ele quer abordar desafios sociais e criar um valor para a comunidade, não um valor monetário, mas um valor para a comunidade de forma inclusiva. Antes de eu começar a ver sobre inovação no cooperativismo, eu não conhecia esse termo chamado inovação social. E, para mim, ele é muito interessante, porque hoje a gente considera várias coisas inovações. O ChatGPT, ele foi uma inovação, mas se a gente for pensar nele como,
como ele pode ajudar a gente? Ele ajuda bastante no nosso avanço de informação. Mas ele também não veio só com coisas boas, ele trouxe para a gente algumas dificuldades ambientais, por exemplo. Se eu não me engano, teve uma apresentação que eu fui sobre inteligência artificial que fala que o lugar onde processa as informações de inteligência artificial é um lugar muito quente, que daqui a algum tempo, como as pessoas estão utilizando muito, ele vai precisar colocar ele em partes do polo para ele não esquentar e não gerar tanto calor igual ele gera. E ele não tem tanto, ele não foca tanto no nosso ambiente, inclusive ele atrapalha um pouco a questão ambiental. E a inovação social ela é um pouco diferente dessas inovações. Ela também envolve tecnologia, envolve várias coisas, mas ela sempre prioriza o progresso humano e o ambiental como um todo. E quando a gente fala de inovação dentro das cooperativas, inovação social dentro dos princípios cooperativistas, existem três dos nossos princípios cooperativistas que estão bem associados com a inovação social. Um desses princípios é a educação, formação e informação, porque a inovação social ela incentiva a aprendizagem contínua e a difusão de conhecimento para todos. E, inclusive, de forma mais inclusiva, acessando pessoas que normalmente não teriam aquele acesso à informação e à educação. A inovação social, ela também está dentro da nossa cooperação, já que ela promove a colaboração entre cooperativas para soluções conjuntas de problemas sociais. Ou seja, a inovação social, ela vem de problemas que várias cooperativas percebem e se juntam para melhorar, para resolver esse problema. E, como eu disse no início, a inovação social ela tem muito interesse pela comunidade. Ela não quer só melhorar para algumas pessoas, ela quer melhorar as condições de vida de uma forma coletiva. Quando a gente fala da inovação social dentro do Sicoob, eu fiz algumas pesquisas e eu vi que esse é um dado um pouco antigo, mas em 2020 ou 2021, o Sicoob ele investiu, no decorrer de alguns anos, foram 3 anos, mais de R$ 1 bilhão em inovação, não só inovação em tecnologia, voltada para um bem social. E é um valor muito grande, né, gente? Mais de R$ 1 bilhão para melhorar as nossas tecnologias e os nossos atendimentos de uma forma mais social. Nós também temos o Instituto Sicoob, que é muito voltado para a inovação, inclusive eles têm várias iniciativas que incentivam a inovação, sejam para jovens ou dentro das próprias singulares. E em 2019, nós também tivemos a criação do CopLab, que é um lugar que o Sicoob desenvolveu para focar na inovação dentro da nossa instituição. É um lugar que também traz muitas iniciativas de inovação para várias singulares. E eu também coloquei a Alice aqui. A Alice está dentro desses R$ 1 bilhões que foram investidos em inovação, mas a Alice, além disso, ela trouxe muita ajuda para as nossas cooperativas, porque ela conseguiu diminuir os problemas que as cooperativas singulares tinham com atendimento, conseguiu fazer com que mais associados fossem melhor atendidos e tivessem uma taxa de resposta maior. Eu coloquei ela aqui como um dos nossos dados importantes, porque a Alice ela é uma dos desenvolvimentos, das inovações criadas pela Sicoob que são mais utilizadas pelas singulares. Hoje existem várias singulares que utilizam ela e tiveram um retorno no atendimento muito maior do que eles tinham antes, só atendendo pelo WhatsApp normal. E, por fim, eu também gostaria de falar do InovaCop. Não é só o Sicoob que está focado em inovação. O sistema OCB ele também está muito focado em inovação, não só o sistema OCB também,
acredito que todas as cooperativas elas estão olhando para o lado da inovação, inclusive desde 2023, a CI está muito focada em inovação também, inclusive a conferência deles de 2023 foi focada em inovação, mas o InovaCop que é uma plataforma que foi desenvolvida pela CB que apoia a inovação no cooperativismo. E ela é muito legal, eu dei uma olhadinha nela. Ela tem muita, muita informação, fala muito sobre as iniciativas deles. E eu até coloquei o QR Code para vocês entrarem depois e verem um pouco melhor. Mas eles têm muito foco em soluções que geram impacto social, desenvolvimento sustentável e o fortalecimento das cooperativas como um todo. Eles têm, inclusive, esse radar do financiamento e tem outro radar da inovação, que eles mostram quanto aqui no Brasil a gente tá em questão de inovação. E, além disso, ah, lá no InovaCop, eles têm muitas notícias sobre o estado, como que está o Brasil quando se fala de inovação e como as cooperativas elas ajudam a posição de inovação do Brasil referente ao mundo. E, por fim, eu queria falar que eu acho muito importante falar sobre inovação social, porque quando uma cooperativa ela entende o poder da inovação, ela deixa de apenas atender demandas e passa a construir futuros melhores. Falar sobre isso é lembrar que cooperar também é inovar, seja com empatia, com escuta e com ação. E é isso, gente. Estava um pouco nervosa. Engaralhei um pouco, mas acho que deu para entender. Muito bom, muito bom. Acho que a Bia quer falar, pode falar, Bia. Duda, eu queria te parabenizar, muito interessante esse tema. Inclusive, eu achei muito interessante a questão da inovação social, porque se a gente for parar para pensar, a inovação social tem tudo a ver com cooperativismo. Então, a gente como cooperativa, né, é muito importante, porque o cooperativismo em si já é uma inovação. Então, já é uma inovação social. Então, eu acho muito importante esse tema que você trouxe, abordando. E não sei se vocês têm essa intenção, mas estende para gente esses temas, acho muito legal, muito bacana. A Yasmin Luísa tá quer na falar. ordem. A Yasmin agora é a primeira. Primeiro, eu quero parabenizar a Maria Eduarda, muito boa apresentação. E uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu não tinha parado para pensar, você falou logo no começo da apresentação sobre como o conceito de cooperativismo já é inovador. Na época da criação já foi inovador, mas acho que até hoje, para pessoas que não entendem o que é o Sicoob, quando você explica como funciona o cooperativismo, você explica como que funciona a conta capital, que na verdade aquele dinheiro é da pessoa, ela explode a cabeça dela, o que eu acho que as pessoas estão acostumadas ainda com o conceito de banco, do banco servir para gerar lucro para os acionistas. E o cooperativismo, ele já é inovador até hoje. Achei bastante interessante essa reflexão que você trouxe. Duda, eu vou falar bem rapidinho, mas adorei a apresentação. Acho que do começo ao fim fez a gente questionar e refletir mesmo o que eu acho que a intenção do Copa em Pauta é justamente essa, refletir, aprender. E quando você começou a falar de inovação, eu de fato eu já levei para o lado da tecnologia e acho que desde do início já eu já falei assim, não é só tecnologia. Adorei a apresentação, acho que
Você tem a cara do tema, tem a cara da inovação, veio para a cooperativa para inovar e inovou até nessa apresentação. Parabéns. Então, quero parabenizar você pela apresentação e, tipo assim, até para mim, eu entrei de Discovery tem pouco tempo e eu não entendia o que era conta capital, eu não sabia que existia isso já desde o início, né? E aí, quando eu entrei, a Sol me explicou um pouquinho, eu falei assim, gente, cara, como é inovador, realmente. Porque nunca passou pela minha cabeça, nunca me parou para imaginar que, tipo, poxa, é um dinheiro que o próprio banco reserva para que você tenha alguma coisa um dia, tipo. E na minha cabeça, antes, isso nunca iria acontecer dentro de um banco. E é isso. Pode falar que Melissa queria fazer um comentário? Não, eu falei que a Luísa estava na fila aí para falar. Mas, Duda, show de bola, adorei a apresentação, viu? Tô aqui um pouco chateado porque eu perdi umas duas aí. Acho que eu perdi da Ana Luísa, perdi da Yasmin. Da Sol eu perdi, mas, cara, muito bom, parabéns, adorei o tema. É um tema, assim, muito vasto e você, com pouco tempo que a gente tem, você aproveitou bastante e trouxe informações bastante interessantes para a gente aí. Adorei, viu? Show de bola, parabéns. Obrigada, gente. Parabéns, Duda, pela apresentação. Amei. Tinha coisas que eu não sabia. E você veio para inovar, né? Cooperativa. Parabéns. Duda, parabéns, eu gostei muito do tema. O tema é sua cara mesmo. Você é a inovação aqui na cooperativa mesmo. É o que você trabalha, é o que você gosta. Então, acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue trazer, né, dessa forma como você trouxe. Bem, bem bacana mesmo, bem interessante. Gostei demais. Obrigada, gente. Estou bem nervosa ainda. Acho que eu tenho essa dificuldade de apresentar para os outros quando tá pelo time. Mas eu espero que tenha dado para entender a apresentação, que tenham tirado alguma coisa para vocês já. Queria agradecer a participação dos meninos da área comercial que entraram, assistiram com a gente, o Kimori, que hoje conseguiu, né, acompanhar aqui com a gente, agradecer a participação de vocês. Semana que vem a gente deve ter mais uma edição do Copo em Pauta. Dessa vez a gente vai ter outra pessoa aqui da nossa equipe que vai apresentar mais um tema. E alguém quer fazer mais algum comentário? Quer colaborar com mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Obrigada por terem participado. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do Copo em Pauta. Obrigada. Pessoal, Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.